Aleluia. Amém. Hoje é um culto de família. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para nosso coração. Sou grato a Deus ao pastor que me dá a oportunidade. Ao pastor Jesus, irmão, de compartilhar hoje com você esta palavra. Eu quero que tu abra suas Bíblias comigo em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Amém. Dice, todos encontraram aí? Os que não têm Bíblia, mira a pantalla. Não, os que não têm Bíblia, compre uma. A irmã Vanessa tem Bíblia aí detrás, se quer comprar depois. Não te aferre. Não te aferre ao móvel, à tablet, porque isso um dia vai desaparecer. É melhor que tu tenha a Bíblia em papel. Porque devido à persecução, isso vai desaparecer. E vão distorcionar a Bíblia que está aí. Então é melhor que tu tenha lá de papel. Vamos acostumando já com lá de papel, vale? Pero de momento vamos utilizando a pantalla. Diz assim: foi dado aviso ao rei Davi, dizendo: Jeová ha bendecido a casa de Obed-edom e todo lo que tiene a causa del arca de Deus. Então Davi foi e levou com alegria el arca de Deus de casa de Obed-edom a la ciudad de Davi. Todos juntos vamos a ler outra vez. A la de 1, a la de 2 e a la de 3. Foi dado aviso ao rei Davi, dizendo: Jeová ha bendecido a casa de Obed-edom e todo lo que ele tem a causa del arca de Deus. Então Davi foi e levou com alegria el arca de Deus de casa de Obed-edom a la ciudad de Davi. Eu quero que tu diga comigo aqui o tema juntos. Repite comigo: a presença se mantém com princípio. Outra vez. Agora pergunta a tu amigo: há princípio em sua casa? Pode tomar vossa assento. Amém. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por la vida de minha esposa, de mis hijos. Usted me vê assim com uma carita de jovem, pero já sou abuelo. Tenho uma nieta preciosa. Queremos mais. Eu sempre falo com minha esposa, eu não me contento solamente com uma nieta, quero mais netas. Amém? Pero a coisa hoje está tão complicada que a gente já não quer ter mais filhos. Não? Há que casar primeiro, claro. Está dizendo, pai, há que casar primeiro. Amém? A família é uma coisa tão linda. Quantos se gosta de ter uma família? Quanto ama a família? Há pessoas que quando nós falamos de família chega a pôr os pelos de punta. Sim, sim, sim. Porque ha tenido tanta mala experiência dentro de sua família que quando falamos de família, não quero saber de família, quero viver solo. E tenho olvidado os suyos por las malas experiências que passou dentro de casa. Não solamente com seus padres, sino que seus irmãos, seus parientes. Aí hemos escuchado aqui um testemunho precioso de la misionera Cardenia. Lo que ella passou em sua família, hasta el punto donde ela chegou por não ter este afecto de família. Mira como é importante a família. Todo lo que nós hablamos dentro de nossa casa, todo lo que enseñamos dentro de nossa casa, é isso que vai quedar.
Às vezes nós traemos nossos hijos para a casa de Deus, para a igreja, e queremos que os maestros da escola dominical instruyan a nossos niños. Lo que os maestros da escola dominical hacen es apenas suplemento, pero nossos hijos, nossa família, todo lo que nós aprendemos es en nuestra casa. Los hijos aprenden de sus padres. Se el padre es mentiroso, el hijo también es. Se el padre es ladrón, el hijo también es. Sí, aprende. Todo lo... Sí. Los hijos aprenden de lo que ven en casa. Si las hijas ven que la mamá no sujeta a su padre, es lo que va a hacer con su marido o se casa. Às vezes não, há família totalmente disfuncional. Por isso mesmo que Satanás quer. Porque Satanás tem uma rabia de la família terrível. Se Satanás pudiera impedir que não houvesse família no mundo, ele impediria. ¿Sabe por quê? Porque Satanás não tem família. E ele sabe que a família é a obra-prima de Deus. Deja decirte uma coisa: cuida de sua casa. Papá, cuida de sua família. Cuida de sua esposa. Mamã, seja uma mulher sábia dentro de sua casa. Há momentos de callar, pero há momentos também que deves falar com sabedoria. Às vezes hablamos por el codo e hablamos montão de maldição e soltamos sobre nossa casa. Cuidado com o que tu sueltes. Ayer a missionária Carreira estava dizendo: nós temos que tomar muito cuidado com o que hablamos, com o que sale de nossa boca, com o que proferimos sobre a vida de nossa esposa, de nossos filhos, de nosso esposo. Há esposas que não estão na igreja hasta hoje. ¿Sabe por quê? É por culpa tuya, por ele não estar dentro da igreja. Ou vice-versa. Sabe por que não vê testemunho? Em vez de ser sábio, ou em vez de ser sábia, em vez de ganhar a família com a sabedoria, sabe que? Gana a família, quer ganhar a família com ignorância, com falta de sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Não somente a mulher, senão que o homem sábio sabe como direcionar sua família. Porque o homem está dentro de casa para dar direção à família. Agora, infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo, os homens se estão aflojando, estão deixando que as mulheres levem as coisas. Infelizmente, irmão. ¿Sabe por quê? Porque quando a mulher diz: tu tens que fazer isso, sabe o que ele diz? Não, hazlo tu. Pero se esse trabalho não é para mim, é para ti, mi amor. Não, hazlo tu. E claro, então a mulher, tu está dando a liberdade, ela vai fazer, porque não pode quedar sem fazer o que tienes que fazer. Que estamos fazendo com nossa família? E estamos vivendo em um mundo, estamos vivendo em uma era que a coisa está pior. Antigamente já era difícil. Imagínate agora. Agora a situação está muito mais complicada. E que estamos fazendo dentro de nossa casa? De que maneira estamos instruindo? Nós outros homens como cabeça, de que maneira estamos dando direção a nossa família? E como mulher, de que maneira estás tratando a sua família, a sua casa? De que maneira estás edificando seu hogar? É um momento para reflexionar. Por isso que eu estou começando assim, desta maneira, para que tu puedas reflexionar um pouco. Não siga a corrente do mundo. Nós somos um povo de Deus. Somos uma igreja lavada e redimida na sangue do Cordeiro. Nós temos princípio. Dile, temos princípio. Temos princípio. Se a família vai mal, porque tu estás fora do princípio. Perdonem dizer assim.
Pero la cosa tiene que ser: si la familia está mal, ¿por qué estamos fuera de principio? Por isso que o tema é: a presença se mantém com princípio. Se não há presença de Deus em sua casa, porque não há princípio. Nós temos leído um texto de que Davi, como rei de Israel, quando ele viu que Deus havia bendecido a casa de Obed-edom, vocês sabem da história? Quanto tempo quedou o arca dentro da casa de Obed-edom? Quanto tempo, irmão? Davi, quando viu que el arca, a presença, tu sabes o que representa el arca de Deus, el arca del pacto, em meio do povo de Israel. Tu sabes o que representava? E tu sabes onde quedava el arca? El arca quedava em el lugar santíssimo. E quem entrava aí, en el lugar santíssimo? Solo el sumo sacerdote una vez al año. Imagínate, con el pecado de la gente, para presentar el pecado del pueblo. Pero primero él tenía que expiar su pecado para entrar en el lugar santíssimo. Imagínate. Ahora tú piensas que el sumo sacerdote, cuando adentrava no lugar santíssimo, tu pensa que ele entrava de qualquer maneira? O sumo sacerdote, para adentrar no lugar santíssimo, onde estava o arca del pacto, porque o arca del pacto representava a presença de Deus. E sabe como o sacerdote adentrava? Ele não entrava de qualquer maneira. Ele não entrava: mano, aqui estou outra vez, ao culto, todos os hermanos orando e eu hablando. Ah, que sim. Não. Tu pensa que os sacerdotes, quando estavam no lugar santíssimo, estavam aí na presença mesma de Deus, que quando o telefone sonava, alô, sim, alô. Repite comigo: tinham reverência. Repite comigo: reverência. Nós estamos tratando a presença de Deus como se fuera nada hoje dia. Os sacerdotes, para reverenciar, eles entravam, irmão, assim. Eles não entravam delante, não, eles entravam de espalda. Ao lugar santíssimo, por reverência à presença. Eles entravam e tinham em sua roupa, em sua túnica, as campanillas, as granadas, porque era tão sério entrar na presença de Deus. Eles se preparavam para entrar na presença de Deus. E mesmo preparados, tinha que atar uma corda em sua cintura. E as campanillas, quando eles adentravam no templo ou no lugar santíssimo, as campanillas tinham que sonar conforme ia caminhando, fazendo aí o ritual. As campanillas tinham que sonar, porque se a campanilla parasse de sonar, estava morto, e tinha os que estavam fora tirar de la cuerda el muerto. Repite comigo: reverência. Se não temos reverência na casa de Deus, será que em casa eu vou ter? Porque essas coisas se aprendem, sabe de onde? Em casa. Se há irreverência em casa, haverá na igreja.
Se há reverência em casa, haverá na igreja e fora também. Em meu trabalho. Nós outros pensamos que a reverência é somente dentro da igreja. Não. É em minha vida cotidiana. Reverência. Repita comigo, reverência. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, eu quero adentrar um pouquinho na história. Não sei se me dará tempo de compartilhar o que Deus pôs em meu coração todo. Davi, quando foi proclamado como rei de Judá e de Israel, em Jerusalém, sabe o que Davi decidiu? Ele decidiu buscar a arca do Senhor, que estava, sabe onde? Em casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Estava allá aquele lugar. El arca de pacto, como nós temos dicho, que representa a presença de Deus em meio do povo, aproximadamente durante 70 anos, el arca não havia tenido um lugar para ela, um lugar. Os filisteus, quando roubaram el arca, não sei se vosotros os acordáis, os filisteus, quando roubaram el arca del Senhor em la batalha contra Israel, isso está allá em 1 de Samuel capítulo 4, depois tu pode mirar tranquilamente. Eles quedaram com el arca, sabe quanto? Quando os filisteus roubaram el arca, sabe quanto tempo eles quedaram com el arca? Repite comigo, 7 meses. Pero nel versículo 6 de Samuel capítulo 1, ou seja, no capítulo 6 de Samuel, de 1 Samuel, eles devolveram el arca. Sabe por quê? Sabe por que eles devolveram el arca? Sabe por que eles devolveram a presença de Deus? Sabe por quê? Porque el arca, que representava a presença de Deus, estava causando terror em meio de los filisteus. Que terror causava el arca, pastor? Se nós miramos em 1 de Samuel, no capítulo 5, diz que eles levaram el arca hasta Asdod. Asdod é uma cidade de los filisteus. E lo meteram em la casa de Dagón. Quem era Dagón? Era o Deus de los filisteus. Era um Deus nacional, reverenciado por los filisteus, pero reverenciado. El arca estava junto al Deus Dagón, ou seja, a presença de Deus estava junto al rei Dagón. Eles, os filisteus, consideravam que o Deus perdedor tinha que estar prostrado ante o Deus vencedor. Pero en el outro dia, quando eles vieram ao lugar onde estava o Deus Dagón, no templo, o Deus Dagón estava prostrado ante a presença de Deus. Para que tu veja como é a presença de Deus. O Deus Dagón estava prostrado ante a arca. Estava prostrado, caído. Quando eles pensavam que era algum efeito natural. Poderia ser, pode ser que entrou algum vento aqui, soprou e derribou a nosso Deus. Pero vamos a poner em seu lugar outra vez. E puseram em seu lugar. E quando volveu o outro dia, o Deus Dagón já não estava prostrado, senão que estava delante del arca, sem cabeça e sem as 2 palmas de suas manos separadas del tronco. Escucha, e alguns comentaristas dizem que estava também sem perna.
Esto era una señal en la Biblia. Esta señal quiere decir o indica que el enemigo está muerto. Por eso que cuando uno iba a la guerra, iba detrás del enemigo y dice, ya está muerto el enemigo. ¿Y dónde está la cabeza? Davi, quando enfrentou a Goliat em Gat, Goliat de Gat, quando enfrentou, Davi primeiro foi com uma pedra. A pedra parecia não era. Era a pedra teleguiada. Sabe a pedra teleguiada? Porque Goliat estava totalmente armado, com suas vestiduras, totalmente protegido, sua armadura, sua cabeça. Pero, como pode acertar um eco? Imagina Davi. Aí o Espírito Santo, tranquilo. Aí quando Davi lança a pedra, Daniel, aí o Espírito Santo corre a pedra. ¡Pum! E o gigantão, pá, no suelo. Agora vem Davi para comprovar, disse, estes gigantes não é solamente com pedrada. Porque com uma pedrada ele pode se levantar. Assim que eu levou, ele saca a cabeça e vá com a mesma espada do inimigo. Por isso que os problemas há que cortar a cabeça, irmão. Porque senão vuelve o outro dia. Sim. Dagón agora estava sem cabeça, sim. Só o tronco. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o Shaddai. Hirió a los de Asdod com tumores em todo o território. Não solamente sucedeu isso com seu Deus, que eles pensavam que seu Deus havia derrotado ao nosso. Eles não puderam quedar com el arca em Asdod e decidiram levar el arca para Gat, terra de Goliat. Eles pensaram que um câmbio de cidades ia resolver o problema, pero não resolveu, porque em Gat também a presença de Deus hirió com grande quebrantamento, desde o mais pequeno hasta o mais grande, com tumores e muerte. A presença de Deus. E decidiram levar então o arca a Ecrón. E quando chegou em Ecrón, os ecronistas, quando viram que o arca estava chegando, disseram: não, aqui não. Porque eu já sabia o que havia passado em Asdod, já sabia o que havia passado em Gad, e disse: ei, aqui não. Han traído el arca de Dios para matarnos a nosotros también. No. Con la presencia no se juega. Ay, repito. Con la presencia de Dios no se juega. Entonces, así que dice las escrituras que ellos llamaron los príncipes de los filisteos y le dijeron: enviad el arca de Dios de Israel a su lugar para que no nos mate también. Ahí vale, ahora sí, escucha eso. Entonces llamaron los sacerdotes y los adivinos y preguntaron de qué manera podía devolver el arca a Israel. ¿De qué manera? Ellos dijeron: la mejor manera es reconocer que hemos fallado. La mejor manera es reconocer nuestro pecado y ofrecer expiación
como ofrenda para recompensar nuestra culpa por haber desonrado al rey de Israel. Y para transportar el arca, los filisteos hicieron un carro nuevo. Repite conmigo: carro nuevo. Otra vez. Otra vez. Y para tirar del carro nuevo, 2 vacas. Repito conmigo: 2 vacas. Solo que estas vacas tenían crías. Estas vacas tenían crías. Y sobre estas vacas nunca había puesto yugo. Nunca. Entonces, lo que ellos hicieron fueron: vamos a hacer volver las crías al corral. Y vamos a poner el yugo sobre las vacas. Y ponemos el arca en el carro nuevo. Y vamos a ver para dónde las vacas van a tirar. Si ellas tiran para sus crías, entonces Dios no está en el asunto. Si ellas negan levar el arca, tampoco Dios está en el asunto. Pero si ella coge la dirección hasta Israel, entonces Dios está en el asunto. ¿Y sabe lo que pasó? Pusieron el arca sobre el carro nuevo y las vacas tomaron la dirección a Bet-Semes, dirección a Israel. Eso nosotros podemos ver en 1 de Samuel capítulo 6. 1 de Samuel capítulo 6 versículo 12. Dice que las vacas, mira, eso me llama la atención. Dice: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Seguía camino recto. Las vacas seguía camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Las vacas, ¿qué? Recto. Estas vacas se comportaron mejor do que muchos creyentes. Recto. ¿Sabe por qué? Seguramente se las vacas tuvieran entendimiento, elas diriam: não me importa las crías, não me importa el yugo. Lo importante es que nosotros estamos levando la presencia. Y nosotros tenemos una designación: llevar la presencia. Nada y nadie nos va a detener. Vamos a llevar la presencia de Dios. Y no vamos a desviar nuestra mirada. Ay, ay, ay. Mire que lindo. Caminaba y bramaba. Yo tomo esos bramidos como alabanza. Lloro de alegria. Algunos comentaristas dicen: no estaba bramando por las crías. No estaba bramando por la cría, porque los animales reconocen la voz del Eterno. La naturaleza conoce la voz de su Señor. ¿Y por qué a veces nos cuesta reconocer la voz del Altísimo? ¿Por qué no hacemos caso a lo que Dios nos habla? Los de Bet-Semes se regocijaron cuando vieron
el arca, los levitas bajaron el arca y pusieron sobre una gran piedra. Ahora lo más triste no, lo más honroso, que ellos sabían, los de Bet-Semes. ¿Saben lo que ellos hicieron? Las maderas del carro nuevo cortaron todas, hicieron un holocausto y sacrificaron las 2 vacas. Hay muchos de nosotros no estamos preparados para el sacrificio. Muchos no quieren sacrificar. Muchos de nosotros no queremos sacrificar. Las vacas dejaron las crías y se sacrificaron en holocausto al Dios Todopoderoso. Depois, só que os de Bet-Semes cometeram algo. Eis nesse ponto que quero chegar também. Os de Bet-Semes estavam tão contentes que queriam, por curiosidade, estava lleno na igreja, mas havia montão de curiosos e queriam mirar dentro da arca e foram ali para destapar. E quando destaparam a arca, Deus matou depois tu mira quanto aí que Deus matou. Foram muitos que morreram. Alguns comentaristas dizem que 50.000 mais 70. Houve uma mortandade. E eu pergunto: por que miraram dentro de... Queria mirar por curiosidade. Sabe por quê? Porque estes não foram ensinados. E queria fazer as coisas a sua maneira. Por falta de enseñanza, el pueblo perece. Tem que conhecer o princípio. Se os sacerdotes, quando adentrava de espalda com uma reverência, e tu pensa que o sumo sacerdote, quando adentrava no lugar santíssimo, tu pensa que ele abria a arca para ver o que havia dentro? Não! Não lhe cabia isso hacerlo. E se hiciera, morria também. Às vezes nós outros, sem preparo, queremos meter em algo onde nós estamos preparados para meter-nos. Aí muere. Aí a pessoa diz: por que não me consagra? Por que não me consagra? Por que não me unge como pastor? Por que não me unge? O pastor solamente quer se meter onde não estão preparados. Quer Aí muere, porque não aguenta o peso de glória. Muere. Há muitos que foram consagrados, pero aí estão muertos. Não conseguem levantar, porque não estavam preparados. Tinha chamado, pero não estava preparado. Não sei se vocês me estão entendendo. Temos que instruir-nos com princípios. Ai, ai, ai. Ensina a tu casa, ensina a tus hijos. Se os de Bet-Semes, se eles hubieran sido instruídos, não miravam dentro da arca. Quando os de Bet-Semes viram esta grande mortandade, dijeron em 1 de Samuel capítulo 6, versículo 20. Aí dice, e dijeron los de Bet-Semes: quem podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Quem subirá desde nosotros? Quem? Es así mismo
Donde hay presencia de Dios, repito, donde hay presencia de Dios, pone a cualquier uno en evidencia. Donde hay presencia de Dios, descubre la suciedad. Donde hay presencia de Dios, el falso es derrotado. Ay, ay, ay. Donde hay presencia de Dios, tus pecados son descubiertos, sus errores. Porque con la presencia de Dios no se juega. Enviaron el mensaje a Kiriat Jearim y vinieron los hombres de ahí y llevaron el arca del Señor y la metieron, ¿sabe dónde? ¿Dónde? Y la metieron, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En la casa de Abinadab primero. Ok, vamos ler a Bíblia. Abinadab. Então santificaram a Eleazar, el hijo de Abinadab, para que guardasse el arca. E sabe quanto tempo el arca permaneceu em casa de Abinadab? Repita comigo: 20 anos. Pregúntame lo que passou. Fácil nada. Alguns comentaristas dizem que el arca de Deus não estava dentro da casa de Abinadab. Dizem que el arca estava menospreciada em campo. E agora? Se el arca estivesse dentro de sua casa, alguma coisa tinha que passar. Pero alguns comentaristas dizem que el arca estava descuidada em campo, por la referência de Salmo 132 e versículo 6, que diz: e aqui em Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Agora, quando nós miramos agora em 2 de Samuel capítulo 5, quando Davi foi proclamado como rei de Judá e de Israel em Jerusalém, decidiu ir a Kiriat Jearim buscar el arca do Senhor que estava na casa de Abinadab. Muito bem. Agora, e em 1 de Crônicas, el capítulo 13, versículo 1 al 3, habla que Davi consultou primeiro a pueblo para buscar el arca. Consultou a quem? Mira, então Davi tomou conselho com os capitanes de milhares e de centenas e com todos os jefes. Tomou conselho aí. Ok? Vale. Davi havia tomado conselho com Deus antes de consultar a los homens. Davi sempre consultava primeiro a Deus. Hoje parece que a coisa diferenciou. Quando às vezes está em posto de liderança que Deus lhe dá na visão, pero não consultou com nós outras. Não, primeiro Deus falou, e depois quando Deus fala, aí Deus solta. Amém? Agora, se não hace caso, vale, se não hace, problema que sim. Que sim. Então, mira, consultou primeiro ao pueblo. E quando chegou allá em Kiriat Jearim, escucha, Davi ordenou, agora vem. Davi ordenou que pusiera el arca del Senhor sobre um carro novo. Repita comigo. Sobre um carro
¿Cometió un error o no? Los filisteos, mira, no conocían los principios de Dios. Los filisteos no conocían los principios de Dios. Repite conmigo, el mundo no conoce los principios de Dios. Pero David sí. El mundo no, pero la iglesia sí. Repito, el mundo no, pero la iglesia sí. Repito, el mundo no conoce los principios, pero la iglesia sí. Dile que está todo, ¿tú conoces los principios de Dios? ¿Quién ha hecho un carro nuevo? Ha sido el mundo. ¿Quién había hecho un carro nuevo? Ha sido el mundo. Ahora la iglesia quería copiar. No entendió. ¿Quién había hecho un carro nuevo? Ha sido el mundo, los filisteos. Ahora David quiso copiar. El mundo ha hecho el carro nuevo y la iglesia quiere copiar el mundo. Ay, ay, ay. Los filisteos no sabían. Así que inventaron de llevar la presencia de Dios en un carro nuevo. Y David quería imitarlo conforme las ordenanzas de Dios. El arca tenía que ser llevada ¿dónde? Los hombros. Repito conmigo, el arca tenía que ser llevada en el hombro. La presencia de Dios, ay, ay, ay. La presencia de Dios no lleva en carro. La presencia de Dios llevas tú. La presencia de Dios no está en las cosas. La presencia de Dios está en ti. Mira lo que dice Éxodo capítulo 25. Tengo que ir corriendo. Éxodo capítulo 25 de 12 al 15 dice: fundirás para ella 4 argollas de oro. Está hablando para el arca, ¿vale? Fundirás para el arca 4 argollas o 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Ahí dice: harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y dice: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. ¿Y qué más? Ya está. El 15: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Muy bien. Ahora Números capítulo 4, el versículo 15 dice, a ver, eso, versículo 15, 4:15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, quando haya de mudarse el campamento, vendrá depois de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocará cosa santa, no sea que muera. Estas serán las... Sigue. ¿Ya no está? ¿Se acabó? Muy bien. El 16: carga de los hijos. Eso, ahora va otra vez. Vuelve, el trocito que faltaba. A ver si está por ahí. Venga. Eso, la carga de los hijos de Coat, el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Los levitas tenían que llevar sobre sus hombros el arca del Señor. Ahora, movimiento que no tiene base bíblica
Não. Movimento que não tem base bíblica, sabe o que é? Viento. Nós temos que tomar muito cuidado com os movimentos que há por aí. Se não tem base bíblica, é invento humano. Temos que tomar cuidado com as. Há pessoas, cada um. Eu tenho uma unção nova para ti. Me dizem na Bíblia onde há unção nova. Onde há a unção nova, irmão? A unção é a unção. Em Deus, o que Deus estabeleceu, isso é. Não há cambio, não há mudança, não há nenhuma variação. A unção do Espírito Santo é a unção. É a unção. É como que eu estou dizendo, vale. Agora dejo a unção vieja e corro a unção nova. Não há. Se não há base bíblica, por favor. Abinadab tinha 2 filhos. Um se chamava Usa e o outro se chamava Ahio. Davi puso estes 2 para guiar o carro novo, sem nenhum preparo. Davi puso os 2 para guiar el arca sem nenhum preparo, Emílio, sem nenhum. Aí ia adelante, Usa ao lado, mientras Davi e toda a congregação dançava com grande júbilo, pensando que Deus estava agradando. Sabe quanto havia da congregação? Quanto havia na igreja? 30.000. E entre os sacerdotes, levitas na igreja, aleluia, glória. Pero como que Deus estava agradando? Estava traindo coisas do mundo. E eu pergunto, era alabança ou era ruído? Ruído. Então, diz a Bíblia que os bois tropeçaram. E Usa estendeu sua mão para sujeitar a arca de Deus. E quando ele estendeu a mão para sujeitar, para que a arca não caiera, neste momento o furor do Senhor descendeu sobre Usa e o matou. Pensava que estava fazendo as coisas bem, mas estava copiando coisas do mundo, levando o carro, levando a presença de Deus em carro novo. Não, matou. Em vez de trazer vida, trajo morte. Não se podia acercar a Deus, não se podia acercar a las coisas sagradas de qualquer maneira. Todos estavam alegres, pensando que estava fazendo as coisas bem, pero de pronto a alegria se converteu em tristeza. A culpa tinha Davi por não fazer as coisas bem. Ele sabia que a presença de Deus se levava em ombro e não em carro. Não são os animais que carregam a presença, somos nós outros. Diz a Bíblia em 2 de Samuel capítulo 6 versículo 9, que el temor se apoderou de Davi de tal maneira que dijo: como há de entrar em minha casa? Davi dizendo: como há de entrar em minha casa el arca del Senhor? Depois de ver a morte de Usa. E esta pergunta temos que fazer nós outros hoje: como está a presença de Deus em minha casa? De que maneira estou tratando a presença de Deus em meu hogar? Depois que sucedeu isso, Davi lo levou el arca de Deus
não levou a la presença de Deus a sua casa, senão que mandou levar, sabe onde? A Obed-Edom. Aí, Obed-Edom era um levita de la família de los coatitas. Pero los hijos de Abinadab não se menciona, los de Abinadab não se menciona de que tribo era, pero se menciona los hijos de Obed-Edom. Dice la Biblia en Samuel capítulo 6 versículo 11, dice que el arca del Señor estuvo 3 meses em casa de Obed-Edom, e bendijo el Señor a Obed-Edom e toda su casa. Dile para que tu lado, haz as coisas bem, trata bem a presença, trate a presença de Deus com reverência. Que raro que a Bíblia em Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 7, 2, el arca quedou em casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. E termina com a muerte. Pero quedou 3 meses em la casa de Abinadab e termina com a bendição de toda a casa e toda a família. Aplauda ao Senhor. Para terminar, aí Davi, quando viu isso, que Deus havia bendecido a casa de Obed-Edom, disse: agora tem que morrer um para fazer as coisas bem. Tem que suceder algo para que um venha a correr a los pés do Senhor. Há pessoas que têm que passar uma tragédia em sua vida para que vuelva a Deus. Mientras está com vida não lo hace, mientras está tudo bem não lo hace, pero tem que suceder algo. Menos mal que nosso Deus é misericordioso. Então Davi, depois, reconhecendo seu erro, mira o que hizo Davi em 1 Crônicas capítulo 15, 14, não, isso, 1 Crônicas 15, de 14 a 15. Dice, vamos ler aqui. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer o arca de Jeová, Deus de Israel. El 15. E os hijos de los levitas trajeron el arca de Deus puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra. Repite comigo, princípio. Repite comigo, princípio. E a hora que passou, agora vá outra vez. Que bueno que ele pastor Davi não desistiu, senão que convocou toda a igreja, os sacerdotes, os levitas. E sabe que? Desta vez preparado, vamos outra vez buscar el arca. Não podemos quedar sem a presença de Deus. Se a presença de Deus não estava em nossa casa, porque estávamos fazendo mal. Agora vamos fazer bem. Amém? Vamos a buscar a presença. E vem. Aleluia. Aí vem a presença. E o mais lindo que Davi, mira, vamos fazer as coisas, pero muito bem, ok? Todos os levitas que estão aí levando el arca, vamos dar 6 passos com el arca no ombro e vamos fazer sacrifício. Damos 6 passos e vamos fazer sacrifício. E hicieron, e levaram el arca. E quando el arca entra em Jerusalém, aquela alegria. Pero sempre há um para fastidiar. Sempre há um para fastidiar, irmão. Sempre há um para neutralizar a bendição de nossas vidas. Sempre há um para roubar a bendição. Aí estava a mulher de Davi na ventana. Ah, que vergonha. Em vez de se alegrar com a bendição, estava oponindo o que o servo do Senhor estava fazendo.
E sabe como terminou? Davi, quando terminou, não importou o que ela estava fazendo, estava menospreciando o que Davi estava fazendo, só porque Davi estava fazendo as coisas certas desta vez. Aí estava menospreciando a Davi em seu coração. Então Davi, quando terminou de fazer o sacrifício e repartir o pão para o povo, Davi disse: agora vou para minha casa. De la mesma maneira que Deus bendijo a vida de Obed-edom, eu quero que Ele bendice minha casa também. Pero quando ele chegou em casa, Mical, sua mulher, que estava em casa, em vez de ajudar, queria frustrar a bendição, menospreciando a atitude do esposo. ¿Sabe qual foi a resposta de Davi? Me encanta. E disse: eu estou aqui para agradar, ou seja, eu não estou aqui para agradar-te. Fíjate, Mical, eu estou aqui, por mais que tu seja minha mulher, eu não estou aqui para agradar-te. Estou aqui para agradar o Senhor. E disse: porque Ele me elegeu a mim, assim que dançarei delante de Ele e me humilharei aún mais do que esta vez. Só porque tu has dito, agora vou ser mais. Porque ele sabia quem estava agradando. E digo: eu sou menosprezado delante de tus ojos, pero não serei delante de tus criadas. Mical, por causa desse menosprezo, não teve filhos. Deus secou sua matriz. Ela quedou impedida de dar sucessor ao trono. Um homem morreu por ignorância de la palabra de Dios. Pero el otro hombre, toda su casa fue bendecida por obedecer la palabra de Dios. Amén. Ponte de pé. Ai, eu pensava que ia dar em duas partes. Pero quem ha entendido a palavra? Dile para quem está estudando: não descuida a palavra. De la presença se mantém com princípio. Se dentro de sua casa não há princípio, fatal. Uma casa que não tem princípio de Deus está a caminho de uma destruição. Pero usa os princípios da palavra de Deus e tu verás como toda sua casa será bendecida. Eu quero orar por ti agora. As famílias, dê as manos. Senhor, assim como Obed-edom hizo as coisas bem, Senhor, tratando, Senhor, de cuidar bem da presença dentro de sua casa. E a raiz de isso, Senhor, toda a sua casa foi bendecida. O contrário passou com Abinadab, Senhor, que não supo tratar bem a presença, e houve morte, Senhor, em sua família. Pero quem trata bem, com princípio tu palavra, não há morte, senão que há vida. Assim que eu quero bendecir as famílias agora, Senhor. Sei que tu, Padre, abre nosso entendimento, para que podamos entender e fazer as coisas conforme Deus manda. Assim como Davi entendeu, Senhor, que a maneira que ele estava fazendo, Senhor, não era a maneira correta, pero ele entendeu e se arrependeu. Assim nós também, Padre, que vengamos nesta manhã a arrepentir-nos de lo que não estávamos fazendo bem, e que a partir de agora, Senhor, vamos fazer as coisas de acordo com tu querer e tu vontade, assim como tu mandas que hagamos, porque é princípio de tu palavra. Não queremos copiar o mundo, Senhor, senão que queremos seguir o princípio de tu palavra. Ajuda a cada família aqui hoje, Senhor, todo espírito de morte, Senhor, toda perturbação nas famílias. Nós venimos agora na autoridade de Cristo Jesus, com o princípio de tu palavra, Senhor, sabendo que a família
La familia es la obra prima, Señor, de tus ojos. Así que nosotros les bendecimos ahora a toda la familia, todos los esposos, las esposas, los hijos, los familiares ahora sean bendecidos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.